Não, eu vou convidar depois. Eu vou convidar, deixa eu dar uma convidada aí. Eu gostaria de pedir às pessoas que querem fazer ocupação aqui nas cadeiras dos vereadores, podem fazer. Fica melhor até para a gente poder interagir, né? Tem 12 lugares aqui. Acho que cabe todos aqui. Ó, tranquilo. Pode ser, pode ser. Diego, tu consegue ampliar um pouquinho mais a lei para a leitura dele? Um pouquinho mais. Bom dia a todos e a todas. É um prazer a gente tê-los aqui no dia de hoje na Câmara de Vereadores. E colocar, também agradecer aqui os funcionários da casa que estão aqui conosco trabalhando, a imprensa, quem também nos está acompanhando pela internet, também é transmitida ao vivo a sessão. Uma sessão regimental e que proporcionada pela Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Sustentável e Serviço Público. Quem faz parte dessa comissão? Eu que presido a comissão, o vereador José Luiz Tancredo, o vereador Dorli, que é membro, e o vereador Gilmar Negro Machado, que não está presente, e que fazem parte desta comissão. Essa audiência pública, ela tem um trâmite e ela passa por 4 comissões internas. Passa pela Comissão de Finanças e Orçamento, para ver a viabilidade orçamentária, passa pela Comissão de Legislação, passa pela Comissão de Educação, Esporte e Turismo, também envolve a questão educacional. Depois de um parecer jurídico feito pela Casa, vem para a nossa comissão e que nós solicitamos uma audiência pública. Por que a audiência pública? Porque é uma lei que ela já vem sendo discutida já há um bom tempo. 2014, 2015, 2016, foram feitas audiências públicas, reuniões com segmentos interessados nesta lei. É uma lei que eu tenho dito que tudo é uma sequência. E eu reservei aqui até para que tivesse um entendimento. A Lei de Inovação e Criação no âmbito federal foi em 2004, é a Lei 10.973. Depois, no Estado, a Lei número 14.328 de 2008. Depois de alguns municípios, no Estado de Santa Catarina, também aderirem à questão da própria legislação na área de tecnologia e inovação, Joinville, Florianópolis, Lages. Tubarão inicia lá em 2014 também as suas atividades, já na gestão passada, 2015, e ela, através de muitas discussões, ela está conclusa, e ela deu entrada na Casa, no trâmite normal, e nós aqui estamos para discutir. Por que a abertura da audiência pública? É o momento que nós temos lá, o Executivo definiu a legislação, depois de muita conversação, veio para o Legislativo, que também, através das suas comissões, faz aprovação, com parecer jurídico, e agora nós vamos para um terceiro passo que, quando da importância da legislação, que é uma legislação que ela vai nortear, né, a economia do município, e isso diz respeito a todos os segmentos, a gente abre para que possa ser discutido também com a população.
E aí a população é acadêmico, é professor, é instituição, enfim, todos, é um convite aberto. Aqui tem o pronunciamento de todos que queiram fazer, depois da abertura da leitura da lei, nos seus artigos. Eu até gostaria de solicitar, se vocês não têm papel e caneta, aqueles que querem, nós vamos fazer a leitura de artigo por artigo e vocês observem os artigos que vocês queiram manifestar, contribuir ou questionar. E aí o secretário ainda não chegou, mas já está a caminho, e eu não queria deixar essa sessão para prolongar o início dela, porque tem que respeitar quem chegou também no horário. Então, ele depois vai poder responder, tecnicamente, se tiver algum questionamento, e na questão da legislação nós vamos fazer o adendo que depois essas ideias ou sugestões de vocês vai para a votação aqui na casa. Aí todos os vereadores participam de uma sessão normal e que aí a nossa comissão faz a leitura daquilo que foi discutido aqui e aí sim vai ou não para aprovação. A gente tem um outro parecer jurídico em cima para ver se as sugestões estão dentro da legalidade, para a gente poder fazer uma lei conclusa no sentido do Executivo, do Legislativo e dos segmentos organizados que também têm suas ideias para proporcionar. E eu agradeço a presença de todos. A Câmara de Vereadores tem como presidente o prefeito Felipe Luiz Colasso, está aqui representando a mesa diretora o vereador. A gente sempre fala aqui, porque muita gente diz, por que fala os vereadores pelo nome ou pelo apelido? É porque o vereador tem um rótulo, né? Um rótulo conhecido, e quem não, se falar o nome dele completo, ninguém conhece. Agora, se falar pelo vereador Socadinho, todos conhecem. Então, é o vice-presidente da casa, representa aqui conosco a presença também do Licão, que o Dorli também é Licão e conhecido. A gente é conhecido como Tancredo, e aqui está o vereador Douglas, que é líder da bancada do PMDB. Eu convidei para ser meu secretário ad hoc para poder proporcionar essa audiência pública. Bom, dadas as explicações, eu só gostaria de já aproveitar o secretário que está adentrando, Alexandre de Moraes, que pudesse fazer parte da mesa, por gentileza. Eu estava tentando te ligar. É isso que eu ia fazer. Gostaria também de registrar que teve passagem aqui o vereador Moisés Nunes, que esteve aqui na casa também, tem um compromisso, e eu gostaria também de registrar a sua passagem aqui. Eu já fiz a abertura aqui, vereador Alexandre de Moraes, e secretário agora, né, na pasta de secretário. Já fiz a introdução da audiência pública, dentro do trâmite normal da casa, e nós gostaríamos também que o senhor fizesse uso da palavra, no intuito de cumprimentar os presentes e sobre a questão da matéria de convocação da comissão, a Comissão de Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável na Câmara, e depois, posteriormente, nós vamos falar sobre a questão da legislação, mas a primeiro momento nesse sentido. O Madeira também, suplente vereador do PT, está conosco. Poderia arrumar umas duas cadeirinhas para a gente pôr para... Obrigado. Bom, presidente, obrigado pela disposição. Eu estava ouvindo a abertura da sessão aqui junto com os funcionários da casa e imaginei que fosse falar só no final, após a leitura do texto legal. Mas saudar os presentes, em especial aqui o presidente do Comitê de Implantação do Centro de Inovação, Giovanni Bernardo, a universidade aqui representada na pessoa do professor Fábio Rotausi, e vejo aqui diversos segmentos
que tem alguma sinergia, o Murilo Gelosa do Sebrae, e diversas outras pessoas que têm sinergia aqui com o tema da inovação. Sem dúvida, hoje é uma audiência extremamente importante, presidente, e eu queria, de público aqui, enaltecer a sensibilidade de Vossa Excelência em ampliar ainda mais o debate por essa legítima Casa do Povo, num tema tão importante. Um debate que tem sido realizado com a sociedade ao longo dos últimos 2 anos. Né? Dalmolin também representa as entidades do setor produtivo da nossa cidade, tem participado dessas discussões. E que, eu não tenho dúvida, essa lei estruturante vai colocar Tubarão no cenário, no mapa do desenvolvimento tecnológico no nosso estado e no nosso país. É um setor que representa hoje aproximadamente 5% do PIB catarinense, né? E quem tem menos sentido os problemas da crise financeira que o país atravessa, né? Santa Catarina ocupa um lugar de destaque no setor da inovação, e não à toa que é o primeiro estado a começar a dar sinais de reação à crise em 2017. Então, parabéns, presidente, parabéns a esta casa pela sensibilidade com o tema. Sem dúvida, os atores aqui envolvidos possibilitarão um melhoramento ainda dessa lei já tão debatida, e a casa dá uma demonstração de que cumpre o seu papel constitucional e está alinhado com a preocupação em promover o bom desenvolvimento da nossa cidade. Então, agradeço a disposição e fico também na audiência para a gente poder avançar ponto a ponto nas questões da lei. Muito bom dia a todos e que tenhamos um bom trabalho. Eu só gostaria de registrar que é uma sessão oficial, por ser de comissão, tem ata gravada, depois transcrita, e quem tiver interesse depois na ata, ela vai estar disponível no site da Câmara de Vereadores. Pediria ao secretário, e gostaria aqui de agradecer, o vereador Douglas, por estar secretariando aqui conosco, que fizesse a leitura dos presentes e das entidades, ou tem alguns nomes aqui que foram assinaturas, mas não estão um pouco legíveis, mas se o secretário pudesse dar ciência aos presentes. Sim, farei, senhor presidente. Bom dia a todos. Bem-vindos. Rafael, da direção da Unisul. Giovanni, presidente de inovação. Rafael, secretário da Fazenda, secretário da Fazenda. Paulo Evaldo Maier, da IATA. Murilo, coordenador regional do Sebrae. Alessandro, coordenador de curso do IFSC. Marcos André, coordenador de pesquisa IFSC. Matheus Linhares, estudante. Douglas Matiola, presidente da AGET. Marisa Martins, diretora do SENAC. Adriana Mariana, assessora do vereador Maurício, aqui representando. Dorli Fernandes, vereador. Evaldo Campos, vereador. Luiz Henrique, vice-presidente da AMP. Cláudio, representante do IFSC. Representante administrativo do IFSC também. Consuelo, professora do IFSC. Pierre, professor do IFSC. Gabriele, IFSC. Fernando, Senai. Patrick, Sindiconte. Marcos Freitas, Sindiconte, Tubarão. Sônio, da CAT. Fábio Zabotti, da Unisul. Sandro, do IFSC. Mais representantes aqui da Câmara e este vereador. Depois, quem não assinou a lista de presença, se não foi citado aqui, por favor, a lista vai estar, a Dara vai estar passando novamente para que todos possam registrar a presença. O secretário Alexandre também, registrar sua presença. Bom, solicito depois ao secretário do requerimento 172/2017, encaminhado ao presidente dessa casa, da Câmara de Vereadores, para efeitos legais, tem que ser lido em plenário, e solicito ao secretário que faça a leitura. A Câmara de Vereadores de Tubarão, acatando a proposição apresentada pela Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Sustentável e Serviços Públicos, vem por meio deste
solicitar a realização de uma audiência pública em data a ser marcada dentro da disponibilidade do calendário da Câmara, com o intuito de debater a proposta do projeto de lei complementar 13/2017, que cria a Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e estabelece medidas de incentivo e apoio às suas ações e estratégias no ecossistema empresarial, empreendedor, acadêmico e social no município de Tubarão e da outras providências, com a participação de autoridades ligadas ao escopo do referido projeto. Justificativo. No último dia 13 de março, a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Sustentável e Serviços Públicos, com a intenção de colher informações, definiu elaborar uma audiência pública para a discussão da proposta do Executivo na elaboração desse projeto de lei, que vai impactar nas diretrizes no desenvolvimento econômico e educacional no município de Tubarão. Baseado nessa leitura, uma audiência pública será importante para consolidar os objetivos dessa lei. Sala de sessões, em 20 de março de 2017, vereador José Luiz Tancredo, vereador Dorli Fernandes Rufino e vereador Gilmar Negro Machado, membros da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Sustentável e Serviços Públicos. A lei, como tem a formação de um conselho, e aí nós proporcionamos o convite por AR a esses membros, as entidades que têm assento no conselho, e os demais foi feito uma convocação aberta a todo o município. Como não tem também correspondência na secretaria para fazer a sua leitura, eu solicito ao senhor secretário que agora sim faça a leitura da lei. Eu gostaria só de fazer uma observação. Aqueles que não têm papel e caneta, se quiserem a gente arruma o papel para poder fazer as anotações. Se vocês em alguns dos artigos quiserem contribuir, não é, ou questionar, nós em seguida vamos passar a palavra ao secretário para que possa responder e depois na Câmara de Vereadores para que possa fazer acrescentar as sugestões. Vai ser lida as sugestões no microfone, porque fica gravado, e depois a gente vai transcrever para poder proporcionar ou não as emendas em votação aqui na casa. Então eu solicito ao secretário, a lei vai estar nas duas telas, se vocês quiserem acompanhar os artigos, nas duas telas aqui, e proporcionalmente peço ao Diego, que conforme vai fazendo a leitura, vai fazendo. Não aumenta mais do que isso, né, Diego? Aumenta? Aumenta então um pouco mais aí para o pessoal. Isso, para poder pelo menos ter a leitura. Então eu solicito ao secretário que faça a leitura para conhecimento de todos. Gostaria, tem sim um ofício aqui encaminhado à mesa, eu gostaria que o secretário fizesse a sua leitura. Venho por meio deste justificar a ausência do vereador Maurício da Silva nesta importante audiência, por estar no velório do ex-diretor do Colégio Galote e amigo pessoal Gregório Constantino. Atenciosamente, Adriana Mariano, oficial de gabinete de Tubarão, 19/4/2017. Agora sim, solicito ao secretário que faça a leitura para conhecimento de todos. Como são 29 artigos, eu vou lendo pausadamente, é isso, né? Nesse formato, para que quem puder ter as suas observações, anotar aí, consiga fazer. Então, vamos aguardar para ver se... o braço aí, quem não tem caneta e papel, aí, ó. São dois aqui, aí, ó. Mais dois. Posso iniciar a leitura? Ok, então. É a leitura, então. Projeto de Lei Complementar número 013, de 23 de fevereiro de 2017. A sua emenda. Cria a Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e estabelece medidas de incentivo e apoio às suas ações e estratégias no ecossistema empresarial, empreendedor, acadêmico e social no município de Tubarão e da outras providências. O prefeito municipal de Tubarão
Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei complementar. Título 1º, capítulo 1º, disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei complementar estabelece medidas de incentivo e apoio às ações e estratégias de ciência, tecnologia e inovação no ecossistema empresarial, empreendedor, acadêmico e social para as pessoas físicas e jurídicas estabelecidas ou domiciliadas no município de Tubarão, visando promover de forma sustentável a pesquisa e o desenvolvimento social, científico, tecnológico, empreendedor, econômico, ambiental e inovador. Capítulo 2º. Da Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Artigo 2º. A Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, como mecanismo de fomento ao desenvolvimento econômico, é composta por um conjunto de instrumentos, estruturas, diretrizes, regulamentos e ferramentas que visa estabelecer a formação do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação no âmbito do município de Tubarão, com medidas de incentivo, capacitação, empreendedorismo, qualificação do emprego e renda, ampliação e geração de negócios, atração e manutenção de capital intelectual, tecnológico e financeiro, desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica, geração de propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Artigo 3º. Para a realização dos objetivos da Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, são constituídos os seguintes instrumentos. Inciso 1º, Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Inciso 2º, Programa Municipal de Incentivo à Ciência, Tecnologia e Inovação. Inciso 3º, Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Inciso 4º, criação do Centro de Inovação de Tubarão. Capítulo 3. Do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Artigo 4º. Fica criado o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, CMCTI, de caráter consultivo e deliberativo, tendo por objetivo incentivar o desenvolvimento social, científico, tecnológico, empreendedor, econômico, ambiental e inovador no município de Tubarão. Artigo 5º. Compete ao Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, CMCTI. Inciso 1º. Analisar, diagnosticar e pronunciar-se sobre as necessidades, interesses, planos gerais e específicos que estejam relacionados com o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no município e sua aplicação na administração pública. Inciso 2º. Indicar ao Poder Executivo, para o planejamento municipal, temas e ações relativos ao desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação. Inciso 3. Contribuir com as políticas públicas por meio de ações e instrumentos que promovam a geração de ativos de propriedade intelectual e a transferência de tecnologias ao setor público e ao setor produtivo, com ênfase em médias, pequenas e microempresas e ao empreendedorismo do impacto social para desenvolvimento sustentável no município. Inciso 4. Cooperar com a concepção, implementação, avaliação e fiscalização da política municipal de ciência, tecnologia e inovação a partir das iniciativas governamentais próprias ou em parceria com instituições científicas, tecnológicas e de inovação, e ou agentes privados, sempre preservando o interesse público. Inciso 5. Fiscalizar o funcionamento do Programa Municipal de Incentivo à Ciência,
Tecnologia e Inovação e do Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, nos termos estabelecidos na presente lei e suas regulamentadoras. Inciso 6º. Analisar e deliberar sobre os projetos e propostas de empreendimentos submetidos aos benefícios previstos nesta lei e seus regulamentos. Inciso 7º. Aprovar os regulamentos dos ambientes de inovação criados pelo município e recepcionar os ambientes de inovação criados no âmbito municipal. Inciso 8. Sugerir medidas e gerir a captação e a alocação de recursos para a consecução das finalidades da Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Inciso 9. Incentivar a geração e difusão de conhecimento, da propriedade intelectual, da transferência de tecnologia, bem como de informações e novas técnicas nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. Inciso 10. Estimular e desenvolver ações, eventos, capacitações, projetos e programas com vistas ao desenvolvimento da cultura inovadora e empreendedora no município. Inciso 11. Promover ações com vistas à geração de pesquisa aplicada e constituição de ambientes favoráveis à inovação. Inciso 12. Elaborar e aprovar seu regimento interno e sua forma de organização. Inciso 13. Deliberar sobre a criação de grupos de trabalho, comitês temáticos e outros grupos para elaboração de projetos, estudos, etc., visando concretizar os objetivos desta lei. Inciso 14. Atuar em sinergia com os demais conselhos existentes do município com vistas à execução da presente lei. Artigo 6º. O Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação será constituído por 9 membros titulares e 3 suplentes, representando entidades do setor governamental, das instituições educacionais, científicas, tecnológicas e de inovação, do setor empresarial e da sociedade civil, distribuídos da seguinte forma. Inciso 1. Setor governamental. A. Poder Público Municipal. 1 membro titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 1 membro titular da Secretaria da Fazenda e 1 membro suplente indicado em alternância pelas referidas secretarias. B. Agência de Desenvolvimento Regional, Governo do Estado de Santa Catarina. 1 membro titular. Inciso 2º. Instituições educacionais, científicas, tecnológicas e de inovação. A. Do ensino superior. 1 membro titular da Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul. B. Sistema S. 1 membro titular e 1 suplente indicado, em alternância entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Tubarão, SEBRAE, Santa Catarina. C. Ensino técnico. 1 membro titular indicado em alternância entre o Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, e o Centro de Educação Profissionalizante Dionísio Freitas, SEDUP. Inciso 3. Setor empresarial. A. 1 membro titular indicado pela Associação Empresarial de Tubarão, a CIT. 1 membro titular indicado pela Associação das Micro e Pequenas Empresas de Tubarão, a AMP. 1 membro titular indicado pela Associação das Empresas de Tecnologia de Tubarão e Região, a TEC, e 1 membro suplente indicado pela Associação dos Jovens Empreendedores de Tubarão, a JET. Parágrafo único. Cada entidade representada deverá indicar por meio de ofício endereçado ao chefe do Poder Executivo Municipal, em até 15 dias após a promulgação da presente lei, os nomes dos membros titulares e suplentes para compor o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Artigo 7º. Os conselheiros serão nomeados por ato do chefe do Poder Executivo Municipal no prazo de 10 dias após a realização de todas as indicações, sendo de 3 anos o mandato dos conselheiros, sendo permitida a recondução, a critério do órgão ou entidade representada. Inciso 1º.
A perda do vínculo legal do representante com a entidade representada implicará na extinção concomitante do seu mandato. Inciso 2º. Os membros titulares serão substituídos no caso de impedimentos e sucedidos no caso da vaga pelos respectivos suplentes. Inciso 3º. Os representantes indicados exercerão suas atividades no Conselho de forma gratuita, sendo seus serviços considerados relevantes para o município. Artigo 8º. O Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação terá uma diretoria eleita entre os membros titulares composta por presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. Parágrafo único. Deverão ser constituídas na forma do regimento interno tanto os grupos de trabalho ou comitês temáticos quantos forem necessários, podendo auxiliar por assessores independentes, assim como pelo próprio Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Artigo 9º. O regimento interno do Conselho disporá sobre as condições do exercício da representação no mesmo, inclusive sobre a destituição e substituição de representantes. Parágrafo único. O regimento interno do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação será aprovado com votos da maioria absoluta dos membros e referendado por decreto do Poder Executivo e do chefe do Executivo, o qual será editado até 180 dias após a data da publicação da presente lei. Artigo 10º. O Conselho manterá registro próprio e sistemático de seu funcionamento e atos. Artigo 11º. O Poder Executivo Municipal assegurará a organização e funcionamento do Conselho, fornecendo os meios necessários para sua instalação e funcionamento. Artigo 12º. O Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação fica vinculado administrativamente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Capítulo 4 do Programa Municipal de Incentivo à Ciência, Tecnologia e Inovação. Artigo 13º. Fica criado o Programa Municipal de Incentivo à Ciência, Tecnologia e Inovação. Artigo 14º. O Programa Municipal de Incentivo à Ciência, Tecnologia e Inovação dar-se mediante a concessão de incentivos fiscais, estímulos econômicos e materiais, prestação de serviços, implantação de parques e polos científicos e tecnológicos, condomínios tecnológicos, incubadoras e aceleradoras de negócios e outras estruturas voltadas ao desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, bem como a concessão de bolsas e subvenção econômica e financiamento. Inciso 1º. Para efeito da concessão de incentivos fiscais e estímulos econômicos e materiais, serão analisados processos pelo Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação relativos a solicitações de pessoas jurídicas constituídas sob qualquer forma, que desenvolvam atividades em prol da ciência, tecnologia e inovação, com ou sem fins lucrativos, que venham instalar-se, realizar a sua expansão ou reativação no município de Tubarão. Inciso 2º. A apreciação de pedidos de concessão de incentivos pelo Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação depende da observância dos requisitos estabelecidos pelo edital específico de seleção, bem como pelas diretrizes estabelecidas pelo regimento interno do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e leis regulamentares. Artigo 15º. Os incentivos fiscais poderão ser concedidos mediante análise do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e de comprovação de enquadramento nesta lei em seu regulamento e edital, priorizando-se a tecnologia aplicada e o investimento proposto, compreendendo, primeiro, isenção de até 75% do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, incidente sobre o imóvel destinado ao empreendimento da pessoa jurídica, pelo prazo de até 12 anos, a contar da data a ser fixada pelo Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. 2. Redução da alíquota do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, ISSQN, ao mínimo legal, hoje de 2%,
pelo prazo de 12 anos a contar da data a ser fixada pelo Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. 3. Isenção de até 75% das taxas municipais relativas a alvará de construção e alvará de localização e permanência pelo prazo de até 12 anos a contar do início das atividades específicas da empresa ou do início das atividades do estabelecimento ampliado ou reativado. 4. Isenção de até 75% do imposto sobre transmissão inter vivos de bens, imóveis e de direitos reais sobre imóveis, ITBI. Parágrafo único. Os percentuais de 25% e 75% serão definidos em lei própria a partir de critérios objetivos e por tempo delimitado, dentro do prazo limite de 12 anos. Artigo 16º. Perderá os benefícios a empresa que não cumprir com as obrigações estabelecidas nos projetos e finalidade desta lei, ficando sujeita ao lançamento de ofícios dos impostos devidos proporcionalmente ao período de descumprimento e perdendo os demais benefícios presentes nesta lei. Artigo 17º. Os estímulos materiais se constituem por 1. Doação de bens imóveis nos termos da lei. 2. Permuta de bens imóveis por outros bens imóveis ou por serviços de infraestrutura de implantação de loteamentos empresariais mediante leis específicas. 3. Venda de bens imóveis de acordo com a legislação pertinente em vigor. 4. Cessão de uso ou concessão de direito real de uso de áreas de terra próprias para a instalação de empreendimentos empresariais pelo prazo de 20 anos. 5. Prestação de serviços de preparo do solo a ser utilizado para a implantação ou ampliação da empresa, sendo necessária a apresentação pelo pretendente de levantamento planimétrico da área com volume de aterro e corte. 6. Construção ou pavimentação de acessos, pátios e estacionamento ao local destinado à implantação da empresa. 7. Coparticipação nas linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica da rede de água e telefonia, inclusive em loteamentos empresariais, a serem implantados, autorizada neste caso a permuta de tal coparticipação por imóveis. 8. Coparticipação em programas de desenvolvimento de recursos humanos de interesse do município. 9. Redução total ou parcial das áreas institucionais a serem doadas ao poder público municipal em decorrência de desmembramentos, quando realizados para fins de implantação de estabelecimentos comerciais ou industriais. Inciso 1º. As empresas beneficiadas com a concessão de uso ou com a concessão de direito real de uso de áreas de terras, após decorrido o prazo estabelecido, poderão adquiri-la mediante o pagamento do valor estipulado pelo município de Tubarão em até 60 prestações mensais sucessivas e a contar do término do período de concessivo, corrigidas monetariamente por índices definidos em resolução do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Inciso 2º. Na venda de imóveis destinados ao fomento empresarial na forma preconizada na presente lei, poderá, por deliberação do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, ser concedido prazo de carência para o pagamento do imóvel, com ou sem estipulação de juros e correção monetária no mesmo período. Inciso 3º. As condições de pagamento para aquisição de imóveis, garantias, encargos e outras, que poderão ser fixadas pelo Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, constarão do edital específico. Inciso 4º. Uma vez concluída a indenização do imóvel, a que se refere o inciso 1º do presente artigo, o município transmitirá ao concessionário, em cartório competente, a propriedade do imóvel. Inciso 5º. Os percentuais e limites para a concessão dos estímulos materiais previstos nos incisos 5, 6 e 7 deste artigo serão fixados pelo Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, nos atos que apreciarem os requerimentos dos citados estímulos, cabendo ao pretendente a responsabilidade pelo pagamento da parcela de custos não abrangida pelos estímulos efetivamente concedidos. Inciso 6º. A concessão do estímulo de que trata o inciso 9º do CAPT
observará a regulamentação específica a ser editada pelo Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Inciso 7º. No caso de implantação de loteamentos empresariais, o empreendedor poderá pleitear a concessão de estímulo material consistente na execução pelo município. 2 serviços de obras de infraestrutura mediante permuta por lotes situados nestes loteamentos, que não aqueles que devam ser transferidos ao município por força de lei, observados os valores de avaliação apurados pela Comissão de Avaliação do Município. Artigo 18º. O município poderá adquirir ou receber em doação áreas de terras para a implantação de parques científicos e tecnológicos para a utilização na forma da presente lei. Artigo 19º. Reverterá ao município, sem direito à indenização pelas benfeitorias existentes, o empreendimento que interromper suas atividades pelo período de 1 ano após a implantação do projeto. Capítulo 5. Do Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Artigo 20º. Fica criado o Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, o qual tem por objetivo de apoiar, mediante incentivo financeiro, implantação, expansão e a reativação de empreendimentos ou projetos empresariais, visando o desenvolvimento científico, tecnológico e inovador do município. Artigo 21º. Constitui receitas do Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. 1. O percentual de 3% do somatório dos valores mensais auferidos com o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS-QN de Tubarão. 2. O percentual de 50% dos valores mensais auferidos com o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS-QN, das empresas com projetos submetidos ao Fundo ou Programa de Ciência, Tecnologia e Inovação, independente do Código do Serviço acima, devendo ser feita a destinação antes do somatório previsto no inciso anterior. 3. O percentual de 25% do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU incidente sobre o imóvel destinado ao empreendimento da pessoa jurídica com projeto submetido e aprovado junto ao Programa ou Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. 4. O percentual de 25% sobre a transmissão interviews de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis, ITBI, incidente sobre o imóvel destinado ao empreendimento da pessoa jurídica, com projeto submetido e aprovado junto ao Programa ou Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. 5. Transferências financeiras eventualmente realizadas pelo Governo Federal ou pelo Governo do Estado de Santa Catarina diretamente para o Fundo. 6. Dotações orçamentárias que lhe sejam destinadas pela Prefeitura Municipal de Tubarão. 7. Contribuições, subvenções e auxílios da União, do Estado e do município e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações. 8. Os recursos financeiros resultantes de consórcios, convênios e contratos celebrados com pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado nacional ou estrangeiro. 9. Devolução de recursos e multas decorrentes de projetos beneficiados por esta lei não iniciados, interrompidos ou saldo de projetos concluídos. 10. Rendimentos provenientes de aplicações financeiras ou que venham a oferir como remuneração decorrente de aplicação de seu patrimônio. 11. Doações, legados, contribuições em espécie, valores, bens imóveis e imóveis recebidos de pessoas físicas e jurídicas nacionais ou estrangeiras. 12. Receitas de eventos, atividades, campanhas ou promoções realizadas com a finalidade de angariar recursos para o fundo. 13. Recursos oriundos de royalties ou provenientes de transferências de tecnologias. 14. Outros recursos financeiros lícitos de qualquer natureza que lhe forem transferidos. Inciso 1º. As receitas descritas nesse artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em instituição financeira oficial instalada no município. Os recursos do fundo poderão ser aplicados no mercado de capitais quando não estiverem sendo utilizados na consecução de suas finalidades, objetivando o aumento de suas receitas, cujos resultados serão revertidos a ele. Inciso 3º.
Os saldos financeiros do fundo apurados em balanço anual ao final de cada exercício serão automaticamente transferidos para o exercício seguinte. Inciso 4º. A percepção de recursos adicionais previstos nos incisos deste artigo não substitui, complementa ou altera o valor mínimo destinado ao fundo no orçamento municipal. Inciso 5º. A lei orçamentária do município de Tubarão consignará anualmente dotação específica para o cumprimento do inciso 7º deste artigo. Inciso 6º. No caso de exercício em curso, quando da entrada em vigor desta lei, deverá o Poder Executivo Municipal proceder à dotação proporcional por meio de transferência de rúbricas já constantes do orçamento. Artigo 22º. Os recursos do Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação não poderão ser utilizados para pagamento de pessoal e destinam-se na forma de custeio e capital para 1. Apoiar mediante subvenção financeira as empresas nascentes e já constituídas com projetos potencialmente inovadores apresentados por meio de editais ou outros programas instituídos. 2. Aquisição e manutenção de imóveis destinados à implantação de parques, polos em condomínios científicos e tecnológicos, expansão, implantação e reativação de empreendimentos com projetos de ciência, tecnologia e inovação. 3. Desenvolvimento de ações, eventos e projetos do programa e do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação com vistas ao desenvolvimento de pesquisa e da cultura inovadora e empreendedora no município. 4. Apoiar projetos para consolidação entre incubadoras de empresas, parques e polos científicos e tecnológicos e demais ambientes de inovação e empreendedorismo constituídos no município de Tubarão. 5. Apoiar projetos e fundos de pesquisa de ICTs que tenham como objetivo o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, inclusive com repasse financeiro. 6. Participar da constituição do fundo de aval de empréstimos destinados a fomentar a criação e o desenvolvimento de micro e pequenos empreendimentos inovadores. 7. Conceder incentivos financeiros em forma de prêmios mediante edital publicado específico reconhecendo empreendimentos e projetos inovadores. Parágrafo único. Para a concessão de incentivos através do Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, deverá haver o estabelecimento de critérios específicos por meio de editais, regulamentos próprios, a ser executado pelo Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tendo por base os seguintes indicadores mínimos: potencial inovador do projeto, qualificação e geração de empregos, arrecadação de impostos, mínimo impacto ambiental, investimento em infraestrutura, horas dedicadas à capacitação de pessoal, investimento em pesquisa e desenvolvimento com vistas à inovação, criação de ativos de propriedade intelectual, impacto no desenvolvimento econômico e social regional, geração de transferência de conhecimento e tecnologia, participação em centros, polos, parques, incubadoras e entidades associativas. Artigo 23º. O orçamento e a contabilidade do fundo deverão obedecer às normas estabelecidas na Lei Federal nº 4.320, de 1964, e Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, bem como as instruções normativas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Artigo 24º. O Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação será vinculado ao Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, tendo como seus gestores seu presidente e tesoureiro. Capítulo 6º do Centro de Inovação de Tubarão. Artigo 25º. Fica criado o Centro de Inovação de Tubarão, submetido ao Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, tendo por objetivo gerir o prédio do centro e atuar de forma regional na gestão do programa do governo do Estado de Santa Catarina da Rede de Centros de Inovação. Parágrafo único. O Centro de Inovação de Tubarão deverá ser estruturado com Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo, formados de forma independente por membros das 3 hélices: governo, academia e setor empresarial, cuja regulamentação deverá se dar por regimento interno, elaborado e aprovado pelo Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação no prazo de 120 dias da publicação desta lei. Título 3, capítulo 1, disposições finais. Artigo 26º. As empresas e seus sócios, quando integrantes de outra pessoa jurídica que estiverem inadimplentes com as exigências dessa lei,
ficam impedidas de se habilitar a novos incentivos pelo prazo de 5 anos. Artigo 27º. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta de dotações constantes no orçamento municipal. Artigo 28º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e será regulamentada por decreto no prazo de 120 dias da publicação dessa lei. Artigo 29º. Revogam-se as disposições de contrato. Registre, publique-se, Tubarão, Santa Catarina, 23 de fevereiro de 2017, Juarez Carlos Ponticelli, prefeito municipal, e Caio César Tokarski, secretário de Gestão Municipal. Obrigado, secretário, pela leitura. Eu gostaria de questionar o secretário se ele quer fazer uso da palavra agora ou deixamos para que tenha um manifesto aí dos presentes. Quer fazer uma fala única? Fico à disposição de Vossa Excelência. Da minha parte, tanto faz. Se for melhor para os andamentos do trabalho da audiência, eu estou de acordo. Então vamos direto para o uso da palavra e a manifestação aqui dos presentes. Nós vamos fazer o seguinte, nós temos aqui uma relação, mesmo constante de ata, de inscrição, para a gente saber, e o prazo aqui vai ser de até 3 minutos, então nós gostaríamos de saber se quem vai querer fazer manifesto, e a gente já faz uma pré-inscrição aqui. Deixem aberto, começamos aqui pela... Leonardo, pode escrever, secretário, por favor. Leonardo, começamos aqui pela galeria. ATEC. Nome? Sônia. Fábio Unissu. Giovanni. À esquerda, mais fazer manifesto. Patrick do Sindiconde. Sindiconde? Isso, Sindicato dos Contabilistas. Sindiconde. Mais alguém? O senhor já tem a palavra. Já tem a palavra no final. Ok, então, a gente faz a abertura aqui e se pudesse depois contribuir conosco, quem fizesse a manifestação, só botasse os tópicos no papelzinho, a gente deixar também anexado, apesar que a gente vai ter na ata, mas sempre é bom a gente ter o acompanhamento. Então, deixamos aí a palavra livre, a gente vai fazer o tempo aqui. Poderia abrir a mesa, por favor? Bom, então a gente abre o tempo por 3 minutos, até 3 minutos. Se quiserem fazer uso da palavra em menos tempo, tranquilo, né? Então, abrimos aqui a palavra para o Leonardo. Queria agradecer, presidente. Eu queria você direto, porque o tempo é curto, e eu queria dar algumas colaborações. No artigo 5, no inciso 3º, ali tem com ênfase em médias, pequenas e microempresas, eu acho que nós temos que incluir as MEIs também, os empreendedores individuais, que no meu modo de ver estariam excluídos nesta forma. No 12º, onde fala em elaborar e aprovar o seu regimento interno e a sua forma de organização. Eu acho que poderia ser retirado a sua forma de organização, elaborar e aprovar o regimento interno, já estaria tudo globalizado. Na parte da criação da comissão dos representantes do poder público, eu acho que essa casa deveria estar sendo representada também. Então, não sei se seria excluído alguém ou adicionado um representante dessa casa. Eu vejo a importância dessa casa estar representada. No capítulo 4,
começa ali no artigo 15, com a questão de ABNT, nós temos que corrigir o texto ali, que o numeral está depois do extenso e o caso teria que ser ao contrário. Dar o número por escrito, 75%, e entre parênteses está escrito por escrito. E outra coisa, Alexandre, eu queria conversar principalmente contigo, no artigo 17, em questão dos estímulos ali, eu acho extremamente relevante, mas eu acho que tem coisas aqui que conflitam com o santo de casa, que é uma legislação que já está em vigor, e eu acho que seria necessário um estudo para ver até que ponto elas não são conflitantes, e até que ponto tu poderia estimular uma área e, em alguns casos, alguns incentivos no santo de casa são maiores que estão aqui, e em alguns casos os estímulos são menores. Então, eu acho que nós deveríamos ver uma forma de equalizar essas duas circunstâncias. Tá certo? Obrigado, minha contribuição é essa. Ok, nós que agradecemos. Ok. Datec, Sônia, Datec poderia também usar, você pode usar essa tribuna aqui, por favor. Ô, Diego, onde é que faz o zerado aqui? Não zero, não está zerando. Só um minutinho, por favor. Opa. Ele não está corrigindo. Ah, tá. Ok. Bom dia a todos. Eu quero, de forma bem rápida, já que a gente tem apenas 3 minutos para se manifestar, falar um pouquinho aqui do nosso setor. Eu represento aqui na região o setor de tecnologia da informação. Sou diretor regional da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, a ACAT, que tem hoje no estado mais de 1.000 empresas associadas. Tá? Também represento na nossa região a ATEC, que é uma associação empresarial de tecnologia da informação. Essa lei nós estamos participando ativamente, junto com a universidade, com o setor produtivo, com mais de 15 entidades que formam lá o Comitê de Implantação do Centro de Inovação. Há aproximadamente 4 anos nós estamos debatendo essa lei. Então há uma urgência de fazermos a aprovação dessa lei. Uma urgência porque o setor de tecnologia, as coisas acontecem muito rapidamente. O que é inovação hoje, daqui 6 meses não é mais inovação, e você foi superado pelo mercado e outra empresa passa por cima de você. Então, o que nós esperamos com essa lei? Nós esperamos que essa lei, de fato, sirva para fortalecer o setor de tecnologia aqui na nossa região, tornarmos essa região um polo, né? Então, por isso que a gente inseriu diversos instrumentos dentro dessa lei, e hoje, avaliando a redação do secretário, né, percebi que alguns pontos talvez ainda poderiam ser inseridos ou avaliados pela essa casa, uma vez que é difícil a gente inserir uma redação apropriada, né, nesse momento, mas eu gostaria de sugerir então a avaliação desses pontos. Eu percebi no artigo 14 e no artigo 22, a redação que fala da apresentação de projetos por edital. A gente sabe, a exemplo da FINEP, da Financeira de Estudos e Projetos do Governo Federal, a exemplo de outras instituições como a FAPES, que essa apresentação de editais em tempo de crise está cada vez mais escassa, né? Não se aparece mais edital para que as empresas possam submeter projetos e propostas. Então, eu gostaria de inserir a redação para apresentação de projetos, porque nós não podemos esperar que um edital para que um empresário consiga apresentar, participar dessa lei. Também no artigo 26, ele me parece ilegal, aquele artigo, uma vez que a entidade, personalidade jurídica, a empresa, ela tem personalidade jurídica própria. Só um minutinho, por favor.
30 segundos eu já concluo. Então, me parece legal esse artigo. Imagine um empresário que tenha um sócio, você submeter ao sócio dele a uma penalização, digamos assim, de não poder participar de um edital ou de um projeto, né, ou desse benefício, em função de que ele no passado teve algum problema com outro projeto, né? A gente sabe que essas coisas acontecem, não é a ideia aqui beneficiar a gente que dá calote, não é isso. A ideia é possibilitar que se crie um outro instrumento, então, para esse caso específico. Também eu gostaria de fazer aqui, pedir aos senhores que deem eu não sei qual é o artigo lá do Código Tributário, mas como foi falado da lei santo de casa que faz milagre, né? Eu gostaria também de conciliar essa lei com um benefício que está previsto no Código Tributário, onde você faz a compensação de tributos, tá, por serviços prestados ao município, né, a prefeitura, no caso, a entidade, né? Então, eu não lembro exatamente o artigo, depois eu posso submeter, enviar para vocês, dentro do Código Tributário, eu não me lembro aqui, nesse momento, qual é o artigo. Mas existe um artigo previsto lá que você compensa o tributo e você faz uma declaração quase que espontânea e você faz uma conciliação desses tributos. Então, era isso que eu tinha para hoje e farei essa submissão depois desse texto mais apropriado. Obrigado. Okay. Eu só pediria para essas observações dos artigos, já vou deixar o Leonardo já encarregado de, como ele fez a primeira proposição, já encarregado de poder recolher, né, pelo menos os artigos citados. É óbvio que a gente vai lavrar a ata, e depois, no complemento, se tiver alguma observação, dentro essas pessoas que fizeram a inscrição, podem depois contribuir, né, detalhadamente, por e-mail. A gente pode passar aqui o e-mail da Câmara, para que possa passar, para a gente poder enriquecer mais o debate. Fábio, Unisul. Bom dia. Queria justificar a ausência do professor Mauri, né? Ele pediu para que eu e o professor Rafael Faraco representasse ele nessa audiência pública, né? Em função de outros compromissos, ele acabou não podendo estar presente. Queria ressaltar, presidente, o histórico que você fez, né, em relação à discussão e o debate da Lei de Inovação, até porque, desde a criação da Lei Nacional em 2004, né, o município de Tubarão, a universidade, tem discutido essa temática, né, e só a partir dessa congregação da Tríplice Hélice, né, da formação do Comitê de Implantação do Centro de Inovação, nós fizemos inúmeras, incontáveis reuniões, né, consultas públicas em 2 seminários nacionais de inovação que ocorreram na universidade, né, consulta pública no site da Prefeitura Municipal durante praticamente o ano de 2015. Né, esse texto de lei, além das reuniões semanais que o comitê tinha, o grupo temático do projeto da lei de inovação tinha, nós submetemos a todas as entidades associativas, aos empresários, ao setor público, as entidades representativas da sociedade civil, e isso basicamente ao longo do ano de 2014 e 2015. Né, para mostrar a importância desse debate e a importância dessa temática para toda a sociedade. Né? Então, realmente, ela está bem feita a inúmeras mãos, né, com contribuições de todos os setores. Eu tenho também algumas indicações pontuais aqui. Né, talvez até possa fazer isso por escrito, uma manifestação por escrito e encaminhar a comissão posteriormente, né, mas só para ressaltar algumas. Né, o artigo 14, eu sugeriria incluir como dentro do programa também como incentivo a concessão de prêmios, porque lá no artigo 22 ele fala em conceder incentivos em forma de prêmios, né, então só para gerar a coerência. Em relação ao artigo 19,
acredito que tenha, assim, reverterá ao município, sem direito à indenização pelas benfeitorias existentes, o empreendimento que interromper suas atividades. Eu acho que está faltando ali o que vai reverter, né? Reverterá a área de terra doada, né? Então talvez só fazer um ajuste em relação à redação do artigo 19. No artigo 21, ele fala no percentual do ISS-QN, né? E no inciso, eu até teria que confirmar, no inciso 2... Só um minutinho, por favor. O artigo 21, né? E no inciso 2 ele fala o percentual de 50%, independente do código de serviço acima. É porque no texto original havia uma identificação dos códigos de serviço e na proposta finalizada acabou não tendo esse... Então, eu retiraria o independente do código de serviço acima. Né? Que não existe mais esse código de serviço. Então, esses seriam só assim, alguns aspectos bem pontuais, né? Mas... Eu verifiquei que tem que fazer alguns ajustes, talvez ali realmente de redação, de correção, né, mas eu posso, a gente dentro, né, do comitê até fazer um documento e indicar algumas dessas alterações. Né, e no mais, assim, só ratificar a importância desse momento, a importância da criação desse movimento, né, que vai culminar aí numa lei que ela não é o fim. Ela é um novo início da formação desse ecossistema, né, que se está desenvolvendo aqui no município de Tubarão. Né? Então, ela é um início importante, um início promissor, né? Só que vai depender realmente dessa agilidade nossa em termos de formar, né, aprovar essa lei, formar o conselho, né, e atuar efetivamente de forma... harmoniosa entre os entes da Tríplice Hélice, né? E o Comitê de Implantação do Centro de Inovação tem mostrado isso, né? A possibilidade de que instituições, né, das 3 hélices trabalhem em harmonia, trabalhem com um objetivo comum, né? Não sejam concorrentes, mas vejam esse objetivo como bem maior aqui para o nosso município e para a nossa região. Ok. Era isso, senhor presidente. Vou solicitar o Leonardo, eu não estava aqui no plenário, o Leonardo pudesse recolher as tuas sugestões, também do Sônio, também que já está fazendo? Ok. O Inácio também está fazendo? Tranquilo. Giovanni, Centro de Inovação. Ok. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os colegas aqui. Muitos já têm acompanhado essa nossa discussão, né, ao longo do tempo, como o professor Fábio bem ressaltou. Eu queria só trazer, na realidade, 2 aspectos aqui. Esse é um relatório da Associação Catarinense de Tecnologia, né, que traz um panorama, né, da inovação e das empresas de tecnologia em Santa Catarina. Mas antes disso, eu queria ressaltar a questão do Comitê do Centro de Inovação, Comitê de Implantação, que vem sendo, ao longo desses últimos 2 anos, né, que eu particularmente tenho participado, um agente extremamente ativo, né, com o objetivo de desenvolver o ecossistema de inovação na nossa cidade. Tubarão já está sendo reconhecida pelo próprio governo do Estado como uma cidade diferenciada do ponto de vista de engajamento, né, para que a gente possa realmente fazer com que essa temática da inovação e que o Centro de Inovação se torne uma realidade. Nós temos aqui, por exemplo, Criciúma, que o Centro de Inovação nem foi ativo ainda, existe um movimento, mas não existe instrumentos, e outras cidades que existe o prédio, por exemplo, Lages, que foi o primeiro Centro de Inovação inaugurado, mas que falta o desenvolvimento do ecossistema, né, e que acabou retardando até o próprio desenvolvimento desse ambiente de negócio naquela cidade. Então, o nosso objetivo como comitê, né, é realmente trazer para Tubarão o que há de melhor, né, o que há de mais moderno no sentido de desenvolvimento de um ecossistema. Recentemente, inclusive, saiu aqui na revista Exame, só para citar,
com o título Floripa, a Ilha do Silício tem vagas e quer atrair mais gente. Olha, presta atenção só nos quais são os requisitos, né, as características destacadas. Empregos, desenvolvimento acelerado, carreira e qualidade de vida. Então, Florianópolis hoje, né, conta com mais de 900 empresas e um PIB de 5,4 bilhões de reais só em empresas de tecnologia. Né, isso construído ao longo dos anos. Baseado em quê? Baseado em incentivo, baseado em ambientes de inovação, né, como é o caso do Centro de Inovação e como é o caso da Lei de Inovação. E só agora, recentemente, né, essa é uma notícia agora do início do ano, 17 de abril, que Florianópolis lançou o seu Fundo de Inovação. Ou seja, nós estamos acompanhando, né, tudo aquilo que há de moderno, né, no sentido de desenvolver o ecossistema. Nós temos educação, nós temos qualidade de vida, nós temos uma infraestrutura toda instalada. O que nos falta realmente, né, é incentivos para, primeiro, desenvolver as empresas locais, né, isso é extremamente importante, tanto as pequenas, eu acho muito importante a questão da MEI, que foi citada aqui, das pequenas e médias, das startups, que são as empresas nascentes, né, e também das empresas que podem ser atraídas pela cidade. É isso, presidente. Em tempo, né? Patrick, do Sindesconto. Bom dia a todos. Eu agradeço aqui a presença também das entidades contábeis, né, através do Sindiconte do Sescom Santa Catarina. E é importante esse tema, esse projeto para todos daqui, principalmente para a nossa região, né? Então a gente parabeniza a todos que estão participando desse projeto. Eu tenho duas situações aqui para repassar, que até poderia ser alterado posteriormente, no caso, né? Aqui no artigo 17, no inciso 4º, fala da cessão de uso pelo prazo de 20 anos. Não seria interessante colocar pelo prazo de até 20 anos? Porque até aí eu acredito que o Conselho faça essa aprovação, se vai ser 20, se vai ser 10. Né? Então acho que é até interessante incluir-se até 20 anos. Né? E uma outra situação também é em relação a... passou o prazo de concessão, tem a possibilidade da empresa fazer a compra do imóvel, né? E uma situação que poderia ser colocada também em relação ao aluguel. Se a empresa não tem condições de adquirir um imóvel... Qual é o artigo? O artigo... Ainda no 17. Isso, é no parágrafo 4º, né? Não, aliás, é o parágrafo 1º, porque ele não fala do aluguel, né? No artigo 17, parágrafo 1º. Porque fala só na venda do imóvel, mas não na possibilidade do aluguel pela empresa. Também seria interessante citar. E também gostaria de reforçar, também o Marcos está fazendo parte também aqui hoje, através dos sindicatos contabilistas, e a gente está à disposição também das entidades contábeis no que for preciso e também após a aprovação da lei. Tá certo? Obrigado. Obrigado, Patrick. Consuelo, Nifes. Bom dia. Bom dia. Com muita alegria que o Instituto Federal participa também deste momento aqui, do comitê, por meio do Leandro e da Gabriela, que está agora de licença, da importância que a inovação, nós estamos hoje aqui com 7 servidores do Instituto Federal. Eu sei que muitos ainda não conhecem, outros já nos conhecem, não é, Sônia? Nós ficamos ali do lado da Unisul, que é a nossa parceira também, e eu não poderia deixar de vir aqui para dar algumas sugestões. A primeira é em relação ao artigo 6º, que quando fala em alternância, não dá o tempo. O que é? Cada um vai ficar 20 anos depois que tem alternância? Ou é 1 ano? Ou são 2 anos? Então, eu penso que tem que ficar mais especificado aqui nessa questão, principalmente das instituições educacionais que nós fazemos parte. E senti falta nos capítulos, 3 anos? 3 anos tá bom. Senti falta aqui um capítulo da política integrada de desenvolvimento e inovação. Por que isso? Porque inovar vai além do aprendizado, vai além do conhecimento. E nós precisamos colocar isso muito forte nessa política, porque o que as universidades vão oferecer? O que os institutos federais vão oferecer, quais mecanismos nós queremos para a inovação. Então, isso não está aqui detalhado, ele fica nas entrelinhas, principalmente ali no capítulo 2º.
E eu penso que teria que ter um capítulo, até me proponho a escrever, até escrevi um pouco, mas dado o tempo aqui muito rápido, eu posso escrever e mandar por e-mail, como foi já solicitado aqui, um capítulo mais específico dessa política, em que a gente possa integrar, né, o desenvolvimento com a inovação, em que a gente possa ter integração com os outros parques tecnológicos, e a gente vai sentir isso quando tiver o nosso centro de inovação construído e constituído, o Tubarão antes desse parque e depois. A gente sabe que tem outros países já que tem, como avançaram com esse centro. Então, assim, é muito importante a participação de todos e que a gente esteja sempre unidos e integrados. Então, por isso que eu penso que precisa ter mais capacitação, a questão de mestrado, doutorado, dos editais, tem que ficar mais claro aqui nesse regulamento. Então, eu penso que teria que ter um capítulo específico para isso. Me proponho, viu, a escrever com mais detalhe. Eu escrevi muito rápido aqui e com mais detalhe para encaminhar. Só um minutinho, por favor. Ok? Não, isso. Vai ser daí acatada essa sugestão de incluir mais um capítulo nesse sentido. Tá bom? Ok. Obrigada. Então, nós que agradecemos. E só colocada para que os que se inscreveram aqui, são 6, que podem contribuir, e nós temos prazo, até porque o ritmo da comissão aqui era para entregar as outras 3 comissões avaliaram de finanças, de legislação, parecer jurídico, tudo pronto. Nós temos que apresentar para vir para o plenário para votação, tem uma certa urgência. Então, hoje quarta-feira, nós vamos dar até segunda-feira, para quem fez a inscrição aqui e quiser complementar ou fazer uma sugestão com emenda na lei. Nós poderíamos passar o nosso e-mail do gabinete, Inácio, aqui é o site da Câmara, tem os gabinetes, né? Poderia dar o endereço depois, fornecer o endereço para nós, a gente já passa eles aqui para ficar efetivamente tranquilo. Então agora passo a palavra ao secretário, Alexandre Moraes, que possa fazer as considerações com relação aos apontamentos feitos pelos presentes. Presidente, Só um minutinho, por favor, deixa eu abrir aqui. De primeiro, eu já queria pedir mais tempo. Ok. Tá bom, acho que vai ser o suficiente, presidente. Bom dia a todos novamente. Primeiro, agora com um pouquinho mais de tempo, dizer a satisfação de perceber aqui praticamente todas as entidades que ao longo desses últimos anos vêm trabalhando na elaboração da lei, estarem aqui presentes. Isso mostra realmente, presidente, que é um tema importante e sensível à comunidade de maneira geral. Eu vou tentar, de forma muito rápida aqui, responder ponto a ponto, e no final a gente tentar já fazer um encaminhamento aqui na condição de secretário de Desenvolvimento Econômico, submetendo ao presidente já as alterações que eventualmente o governo vai encaminhar a partir dos depoimentos que foram colhidos aqui nessa profícua audiência. Bom, o Leonardo Lemes, assessor do vereador Douglas Antunes, que apresenta aqui a sugestão de inclusão do MEI, né? Acho que é importante, de fato passou despercebido, e a gente precisa incluir, viu, presidente? Depois o governo encaminha a alteração com a inclusão do MEI no inciso 3º do artigo 5º. Em relação à inclusão da Câmara, de fato a Câmara também participou ativamente da construção da lei. Acho que é importante que a Casa tenha um representante no Conselho, e no final eu queria fazer um encaminhamento de nova composição do Conselho. Em relação ao artigo 17 e o suposto conflito com a lei de incentivo fiscal e econômico, que foi muito conhecida como o programa Santo de Casa que faz milagre, não há conflito, Léo, porque os incentivos da lei do Santo aqui faz milagre, esses incentivos eles são destinados a empreendimentos tradicionais, né, a empreendimento de forma geral. É uma lei de incentivo e prospecção de empreendimentos de maneira geral. A lei de inovação, ela fala de incentivos sob o viés da inovação. Então, não é qualquer empreendimento
que vai poder utilizar desses benefícios. São benefícios próprios para estimular os setores que têm um viés de inovação. Então, elas não são conflitantes. Em relação às ponderações do Sônio, e aqui eu quero de público fazer o destaque da participação da TEC, Sônio, a gente teve na CAT nas últimas semanas, e acredito que com o apoio da TEC, que é o representante da CAT aqui no Tubarão, a gente vai poder aproximar muito mais e fortalecer essa política de incentivo à inovação. De fato, eu acho que é preciso não ser refém do edital, a gente precisa ter um espaço para que o empreendedor ele possa submeter o seu projeto ao governo e aí o conselho, de forma livre, poder avaliar se tem interesse ou não, até porque é um segmento muito dinâmico. De fato, a gente tem que ter esse espaço. Então, vou encaminhar para casa a alteração para incluir isso. Peço desde já o apoio do comitê para a gente elaborar a melhor redação nesse sentido. Em relação às penalidades são referentes a esta lei. Então, todo tipo de incentivo ou benefício que o empreendedor não cumprir com a sua parte nessa lei, ele vai ser penalizado. Nós não estamos falando de outros projetos, de outras entidades, é somente desse. E aí me parece justo que aquele que se valeu desse benefício, ele tenha minimamente que cumprir com as obrigações dele estabelecidas nessa lei. A questão da compensação tributária, aí é uma questão do secretário de Fazenda, mas eu acho que não cabe aqui. Isso teria que ser tratado lá no Código Tributário. Professor Fábio, lá da Unisul e da TEC. Presidente, pode me passar a lei aqui, só para eu poder... Em relação ao artigo 14... na questão da inclusão das concessões concessão dos prédios, né, professor? É isso? Dos prêmios, desculpa. Eu não reconheci minha própria letra aqui. Acho que é importante, vamos incluir. Então, já fica também na sugestão para que o comitê nos ajude a elaborar a redação incluindo. No artigo 19, que o professor pede esclarecimento, eu acho que a gente pode deixar mais claro, mas o que eu entendo da lei é que reverte todas as benfeitorias que o próprio empreendedor fez naquele imóvel que foi concedido pelo projeto, né, pelo programa. E aí a gente também corrigir a redação do artigo 21. Né? O Patrick do Sindisconte, né? Sindiconte. Eu acho que é pertinente a questão do prazo do artigo 17, dar um pouco de liberdade para o conselho, para que ele possa avaliar o ciclo de cada projeto, que é importante, vamos fazer essa alteração. Inclusive com a previsão de compra no final, esse é um problema que a própria lei dos incentivos econômicos ela tem, de ao final da concessão o empresário não tem segurança se ele vai poder comprar o imóvel, se vai poder alocar o imóvel, se ele vai ter que devolver, então a gente pode deixar isso mais claro. Muito boa contribuição. Professora Consuelo do IFSC, também obrigado pelas contribuições. Em relação à alternância, de fato, a alternância se dá no mandato, então é um mandato para cada um, mas eu vou fazer um encaminhamento de proposta do novo conselho que a gente acredita vai resolver isso. E a inclusão da integração de fato, o êxito da política de inovação está justamente na integração entre setor público, governo, setor produtivo e setor educacional. É preciso a gente romper a cultura de que a universidade ela precisa só gerar artigos científicos. A gente precisa aproximar as instituições de ensino dos problemas que acontecem no setor produtivo. E aí a gente tem uma destinação concreta do que é feito, da pesquisa feita lá na academia. Então a questão da integração realmente, professor, ela precisa ser muito bem pensada, construída, e aqui talvez seja o espaço para a gente começar a discutir isso. Se for possível fazer essa discussão dessa questão tão importante nesse prazo,
a gente faz e encaminha. Se não, vou usar uma expressão que eu já usei aqui para a reforma administrativa, a lei não é estanque, né, vereador? Correto. E a gente pode ir avançando com o passar do tempo. Até porque, como bem falou aqui o presidente do Comitê de Implantação, Giovanni, apesar de nós não termos o hardware ainda, que é o prédio de inovação, o nosso software já está rodando nas nuvens aí. Né? Então, assim, eu não tenho dúvida que com o prédio, a aprovação dessa lei, a gente vai avançar com muita rapidez na política de inovação. Né? Bom, por fim, presidente, eu vou tomar a liberdade de dar um encaminhamento aqui na audiência para submeter a esse qualificado quórum, já que nós cochichávamos aí enquanto a audiência encaminhava, numa proposta de composição do novo conselho, né? Um conselho que possa, ao mesmo tempo, ser mais representativo, mas também que não perca a funcionalidade. Depois a gente encaminha isso por escrito, mas eu queria já compartilhar com os presentes a possibilidade de nós ampliarmos o conselho para 15 membros, ao invés de 9, e aí fazermos constar do setor público a inclusão da Câmara de Vereadores, como bem solicitou aqui já o vereador presidente da sessão e o assessor do vereador Douglas Antunes. Incluiríamos a Câmara de Vereadores. E só para contribuir, secretária, porque o SEBRAE, se não quero que me corrija, que não faz parte do Sistema S, né? O SEBRAE não faz parte do Sistema S. Faz. Faz parte? Mas, de toda forma, incluiríamos no setor educacional o SEBRAE e o SEDUP. E aí resolveríamos a questão da alternância. Então, o SEDUP, que é a instituição de ensino estadual, que também tem uma ligação com a inovação, e o IFES, cada um teria um assento no conselho. E no setor empresarial, nós incluiríamos aí, para respeitar a profissionalidade, os 5. O Sindiconte e a JET, que eu acho que tem uma relação, né, Douglas, com os empreendimentos nascentes, as startups, eu acho que pode contribuir também no conselho. Ficaríamos aí com um conselho homogêneo, paritário e bem representativo, até pelo trabalho que os senhores e senhoras vêm desenvolvendo ao longo desses últimos 2 anos. Para finalizar, presidente, eu vou... Não sei se o secretário da Fazenda, que está aqui presente, vai ficar bravo comigo, mas eu vou submeter aqui à audiência uma sugestão para a gente incluir e avançar na composição do fundo dos incentivos. Que a gente preveja aqui na lei a possibilidade da criação, da formatação do fundo, também com um percentual do retorno do ICMS ao município, e que isso também seja um incentivo às empresas com viés de inovação, que o município possa renunciar um percentual do retorno do ICMS ao município daqueles produtos que foram desenvolvidos a partir de projetos de inovação. Então, não sei se o secretário vai ficar bravo já comigo, mas estou fazendo meu papel de desenvolvimento econômico. Ele que faço dele de secretário de Fazenda, né? Mas tenho certeza que, pela sensibilidade do secretário, a gente vai poder avançar nisso. Submeto aqui ao plenário, né, dessa audiência, e depois a gente... Esse é uma emenda que, por uma questão de competência originária, tem que partir do Executivo, e a gente ajusta, e o secretário de Fazenda, vocês me ajudem a pressioná-lo, que a gente encaminha pelo governo. Até porque os estudos... Essa é uma briga que não vai ser só nossa, de desenvolvimento econômico e fazenda, é uma briga que ela acontece em todos os âmbitos. No governo federal, com a lei de inovação, e a lei do bem não é diferente. O Ministério da Fazenda vive brigando com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, mas tem indícios, encaminhamentos, tem estudos que apontam que para cada R$1 renunciado, o Estado arrecada outros 8, em razão da ampliação da competitividade que as empresas que são estimuladas elas acabam obtendo com o incentivo do governo. Então, nós vamos abrir mão de 1, viu, Rafael? Mas eu tenho certeza que em breve nós vamos trazer 8 para o município e nós vamos fazer com que avancemos nesse instrumento e a gente possa avançar, por consequência, na política de desenvolvimento econômico com o viés da inovação. Era isso, senhores, permaneço à disposição e, de toda forma, acredito que já foi de muita valia essa audiência pública. Obrigado, presidente.
Ok. Eu aproveito a oportunidade, já que o Rafael foi citado, secretário de Fazenda do município, se quiser também manifestar, a gente deixa à disposição. Por favor. Estava eu ali quietinho, sentando atrás para não sossegar. Mas já que foi citado. Não, a manifestação seria específica com relação à compensação levantada pelo Sônia. Salvo o melhor juízo, nós não vemos necessidade de incluir nessa lei, porque a compensação ela é uma regra geral. Ela realmente está prevista no Código Tributário como uma das formas de extinção do crédito tributário, mas, além disso, existe uma lei específica sobre isso, que é de 2006, e ela regulamenta isso. E aí ela é uma regra geral. Então, não vemos necessidade de também incluir nessa lei a compensação, porque, assim como todo o credor do município, que também seja ao mesmo tempo devedor, tem o direito de compensar, assim também as empresas de tecnologia e inovação. Então, quanto a isso, não vemos necessidade de regulamentar também nessa lei. Quanto à questão levantada pelo Alexandre, assim como o prefeito Juarez, nós também entendemos que o incentivo deve vir antes da arrecadação. Então, ratificamos tudo aqui que o secretário Alexandre falou aqui. Era isso. Obrigado a todos. Agora deixo... Presidente, Sim? bom dia. Bom dia a todos. Surgiu uma ideia aqui, conversando com o professor Rafael. Por favor, o nome e a entidade. Luiz Henrique Dalmolin, da AMP. Conversando com o professor Rafael aqui, quem sabe, não sei se é o momento, mas a gente tem uma possibilidade das empresas que vierem com 50, 100, 200 empregos, a gente tentar fazer também algum incentivo em cima disso. Porque às vezes vem uma empresa, uma startup com 2, 3, 4, 5 funcionários, mas a gente pode trazer também uma empresa grande que venha com 100, 200 empregos e talvez a gente fazer alguma coisa de algum incentivo dentro disso. Dentro da legislação do Santo de Casa Faz Milagre, tem... Pode ir, tranquilo. A lei Santo de Casa que Faz Milagre, que é uma lei de 2006, se eu não me engano, 2005, 2006, ela prevê incentivos de geração de emprego. Então, se eventualmente o projeto de empreendimento tiver o viés da inovação e também de geração de emprego, ele pode acumular os incentivos sem nenhum problema. Agora eu deixo a palavra aberta aos vereadores aqui presentes, se quiserem fazer uso da palavra, o vereador Dorli, o vereador Douglas, secretário, que está secretariando. Tranquilo? Pode fazer uso. Depois de uma grande leitura, ainda tem voz. Bom, cumprimentar a todos, né? Primeiro, dizer que estou muito satisfeito de participar aqui da comissão. Esse projeto tramitou também pela nossa comissão, que foi a Comissão da Educação. E é um desafio que a nossa cidade enfrenta, é avançar na questão da tecnologia e inovação. É um sonho nosso, na verdade, muito, depois que foi divulgada a questão dessa audiência, desse projeto aqui que entrou na casa. Estava sem som? A própria imprensa também lançou uma expectativa e o desafio é grande. Eu queria fazer assim, só referendar aqui o que a professora Consuelo falou, né, do nosso programa ali, também que se estude, né, uma forma, secretário, de ampliação do nosso programa, que a gente possa buscar além, né? E o desafio é grande, né, que cada um de nós tenhamos consciência que esse conselho é de vital importância. Fico feliz, eu ia pedir isso, secretário, que fosse ampliado o número de membros do conselho, de uma forma, lógico, que não congestione os trabalhos, mas que dê uma boa representatividade, porque é grande desafio, né? O trabalho do conselho, ele não pode ser restrito, na minha opinião, a só reuniões. O conselho ele tem que ter, juntamente ao poder público municipal, um poder grande, para que nós possamos trazer para a nossa cidade também grandes eventos nessas áreas que hoje nós precisamos despertar, né, na minha opinião, essas questões de desenvolvimento local nosso aqui. Né, Tubarão, né, e é o sonho hoje do poder público aí, e nosso também, voltar a ser de fato um polo regional, não só com referência comercial, né, até porque a nossa maior fonte de renda na economia hoje ainda é a prestação de serviços, né, mas que a gente possa criar oportunidades, né. Nós temos aí grandes instituições educacionais que estão colocando no mercado grandes profissionais, né,
Cada um de nós aqui conhece alguém que, por exemplo, eu conheço um cidadão que produz grandes softwares, né? Esse é o nome, né? Que é da nossa cidade, né? E que talvez, se tiver um grande incentivo, pode se transformar numa grande empresa, gerar mais oportunidades na nossa cidade e se tornar um grande empreendimento, daqui a pouco está vendendo para fora da nossa cidade o produto que ele tem. Então, eu acho que um passo que está sendo dado, né? E volto a dizer da minha felicidade de ver tantas entidades aqui hoje representadas e interessadas nesse projeto, e volto a dizer que vai ser muito importante o desenvolvimento da nossa cidade. Muito importante. Então, que cada um aí abrace junto essa causa com o Poder Público Municipal para que a gente possa, de fato, se tornar um polo regional e ter o nosso centro tão sonhado de inovação e despertar aí no nosso povo esse desejo de produzir também e daqui a pouco até mesmo estar gerando mais empregos, mais oportunidades e contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade. Ok. Nós gostaríamos de também, em nome aqui do presidente Felipe Luiz Colasso, que não pôde estar presente no dia de hoje, estaria fazendo parte aqui da mesa conosco, mesmo porque a gente preside, porque é uma das comissões que pede essa audiência pública, mas também agradecer os funcionários também que estiveram aqui conosco. Em dizer, secretário, que essa Casa Legislativa que tem 17 vereadores e nós temos tido aí um embate muito forte nessa casa na questão da legislação. Às vezes mal interpretado, porque muita gente diz que tem vereadores que são contra o prefeito. Nós não somos contra o prefeito, nós somos a favor da cidade. E a lei tem que vir, e eu queria lhe parabenizar, porque dos projetos de lei que vêm para essa casa, dos quase 100%, 90% está vindo em caráter de urgência. Então nós não temos oportunidade de discutir a lei. Eu quero lhe parabenizar, porque ainda ontem fizemos uma outra audiência com relação à mudança do plano diretor, que é uma lei que dá diretriz e estabelece o crescimento da cidade de uma forma organizada. E quando ela é mexida, ela tem que ser mexida com muita propriedade, com muita discussão. E na oportunidade, participou conosco aqui também o presidente do Conselho da Cidade, Rodrigo Otoff, o arquiteto, e nós tiramos aqui algumas conclusões e mudanças que seriam feitas, que não seriam necessárias, mudanças que teriam que ser feitas e teriam que ser um pouco mais enriquecidas. E nessa oportunidade nós tivemos aqui uma grande reunião, e que teve uma repercussão, porque logo à noite a lei veio para votação na Câmara, e nós podemos tirar aqui todas as dúvidas com relação à ampliação das áreas circunda a área urbana, que são áreas de ampliação urbana, e que precisam ser muito bem tratadas. Por isso que a gente sempre diz, e aqui não é uma crítica, isso é um alerta. O Executivo necessita da participação da Câmara de Vereadores, que é um outro poder independente. E para que esse possa praticar a sua finalidade, que é de legislar e fiscalizar, o trâmite dos projetos tem que, sim, passar de forma normal na casa. O projeto, às vezes, vem aqui de forma rápida e truculenta, e se faz a alteração da lei, e na semana seguinte vem aqui porque foi trocado um artigo da forma truculenta que veio. Então, acredito que ganha é o cidadão, ganha são as instituições, as empresas da cidade, ganha a população um todo. Né? Por quê? Porque a Câmara de Vereadores pratica a atividade dela, que é de legislar, e o Executivo apresenta, sob a apreciação do Legislativo, tudo aquilo que vai ser usado na cidade. Isso dá segurança para o Executivo, isso dá segurança para a população. Por isso que eu lhe parabenizo pela iniciativa de encaminhar esse projeto no trâmite normal da casa. Também lhe parabenizo, veio de forma urgência, mas tenho certeza que teve a sua participação quando foi retirado o projeto para uma semana de estudo nessa casa da mudança do plano diretor. Sempre digo, o governo que não tem oposição é um governo desleixado. E o governo, quando tem oposição, ele é um governo reto, porque ele precisa que lá na frente as pessoas possam alertar ou possam contribuir na legislação que rege o município, a cidade de Tubarão. Por isso eu agradeço a presença de todos no dia de hoje, as entidades, instituições, empresas, educadores, pessoas do segmento da inovação e tecnologia, e dizer que essa casa está à disposição. Todas as manifestações aqui feitas está gravada em ata, se vocês quiserem, vai estar disponível a partir de segunda-feira, já no portal da Câmara.
e todas as opiniões nos artigos nós vamos agregar. Tem alguns que o secretário já vai fazer a mudança e vai reencaminhar a lei para nós. É óbvio que os vereadores vão estar reunidos na sessão de votação. A comissão vai apresentar as propostas encaminhadas por vocês. Aquelas que já forem alteradas pela secretaria, nós não mexemos mais, mas aquelas que não forem, nós vamos trazer para a discussão do plenário, porque aqui os vereadores vão estar investidos da sua participação para aprovação ou não desta lei. Acredito que essa lei é um marco e tem uma grande vantagem que eu vejo que o secretário Alexandre e sua equipe está pegando. É que é uma lei que já tem implantado em alguns municípios do Estado e essas mudanças podem ser adequadas. Ele tem a lei federal, tem a lei estadual e tem as leis municipais como referência. E tenho certeza que essa vai ser uma das melhores leis do Estado de Santa Catarina, por conta da forma como está sendo discutida, né, iniciada por todos os segmentos. Eu agradeço e não havendo mais a tratar sobre a proteção de Deus, declaro encerrado esta audiência pública referente ao projeto de lei complementar 13/2017, de autoria do Poder Executivo. Obrigado.